eles estão no papel de ficarem putos. Mas para contextualizar, estávamos num de placa, e aí eu falei que, eu desconheço o técnico que ficou 13 anos no auge, o termo que eu usei foi no auge. Aí um cara lá qualquer, que eu não sei quem é, pegou a minha frase e colocou, aí ironizou e começou a falar do Ferguson e tal, e aí eu virei, entrei na porradaria, e beleza. E eu continuei a argumentação falando, cara, porque o Guardiola, nesse período, ele não só ganha, como ele revoluciona, como ele se reinventa, como ele faz várias coisas do ponto de vista tático, para o jogo. E pronto, essa é a minha opinião. Eu acho que o Guardiola é o técnico mais revolucionário da era moderna do jogo, para mim. E acho que taticamente, em termos de legado para o jogo, não é para um clube, nem para uma liga, para o jogo, e ele influenciou em tudo o que aconteceu ao redor dele, inclusive em Copa do Mundo e tal, foi o Guardiola. Mais que o Ferguson, porque taticamente era um cara até simples, relativamente falando, mas gestão de elenco não existe, contratação é um absurdo, formação de caráter, porra, isso não vem ao ponto. Que acho que foi o que o Bebeto entendeu, e o Vitão também, mas muito torcedor do United ficou revoltado, assim, eu virei um pária, né, como diria o outro, para a torcida do Manchester, como eu já virei para a torcida do Chelsea, porque eu me sinto no direito de não achar o Jorginho e o Kanté melhores jogadores do mundo, e isso foi digno dos caras quererem me crucificar. E a torcida do Liverpool já fez também, quando eu disse que, eu não acho que o Van Dijk é o melhor jogador do mundo, cacete. Eu acho que rolou uma loucura coletiva das pessoas acharem isso. Mas agora eu passo a palavra para o Vitor e para o Bebeto, para me esculhambarem aqui com todo respeito. Vai o Bebeto que tem mais classe. Então, Bruno, você pegou a melhor virtude do Guardiola. De fato, em termos de tática, de estratégia, de jogo em si, o Guardiola é diferenciado e, por mais que seja rival, qualquer pessoa que disser que aquele homem não é, no mínimo, um gênio, é louco. Então, eu tenho sobriedade. No entanto, o que compõe um treinador vai muito mais do que gestão de estratégias e táticas. O Ferguson é infinitamente maior que o Guardiola. No entanto, no que diz respeito à revolução tática do jogo, aí você está coberto de razão. O Guardiola é indiscutivelmente o melhor da nossa geração nisso aí. Concordamos aí, inclusive, olha que coisa linda é a democracia da conversa, né? Eu tô com o Bebeto, eu acho o Ferguson, assim, o que ele faz é quase impossível, só que o que eu usei lá, a galera, primeiro que trataram ontem o Manchester, não vocês, tá? Como se fosse um coitado, assim, tipo, o Ferguson fez tudo sem dinheiro. Gente, como assim? O Manchester United era a maior fortuna do planeta até um dia desse aí, cara. É a franquia que tinha mais torcedor no mundo. Os caras estão tratando igual um torcedor do Chelsea que disse que o Chelsea era um underdog. Eu falei, meu irmão, tu sabe o que é underdog pra tu estar falando do Chelsea? Não tem nenhum bilionário que seja coitado e os caras achando que o Chelsea era o Ibis, porra, um dia desse. Enfim, mas Bebeto, você foi no cerne da questão e eu agradeço muito a sua educação na análise, que no fundo deve estar assim, filho da mãe, porra, foda-se, mas não é isso, né? E o Vitão também, cara, eu quando fui lá convidá-los, eu fui assim, falando, vou tomar um fora aqui bonito, porque os caras estão putos pelo vídeo que eu fiz, mas é o papel, né, assim, eu quando botei o Chelsea na final da Champions, na época do sorteio, era mó babação, os torcedores, olha aí, só o Formiga acredita, nem eu acredito, aí depois que eu achei que o Jorginho não era o melhor do mundo, eu virei um escroto que não serve para falar mais de futebol. Mas o Bebeto falou alguma coisa e eu cortei ele aí, desculpa. O Chelsea também como finalista, logo após o sorteio, porque eu gosto do Kai Havertz, né, e do Timo Werner, eu gosto dos dois. Eu acompanhava a Bundesliga só para ver os dois, e quando eles vieram pro Chelsea, eu comecei a falar lá, esse time vai dar um trabalho, e todo mundo me achava louco, neurótico. Quando os caras chegaram lá na final, eu disse, vão ganhar do City. Ganharam do City, e eis aí o tempo provando que as nossas loucuras são um pouquinho racionais. Que massa. Vitão, fala aí, Vitão. Tu não me esculhambou ainda. Não, só para testar o que o Bebeto falou. Ele realmente colocou o Chelsea na final e todo mundo chamou ele de maluco. Depois que o Tuchel chegou, aí foi que ele assinou embaixo mesmo. Ó, já era, tá? Esquece, os caras vão chegar. Realmente ele falou. Formiga, assim, a tua fala não tem o que se discutir, cara. Eu acho assim que quando se trata estritamente de tática, de revolução do jogo em si, a gente não via nenhum outro treinador jogando com goleiro linha no campo, cara. E quando o Guardiola chegou, ele meteu essa. Então, se é para falar de revolução de jogo, para mim, essa é uma das maiores revoluções de jogo, esse negócio de sair tocando e tal. Hoje em dia, a maioria dos times fazem isso e quem começou isso foi o Guardiola, ponto final.
falar em revolução de jogo, realmente a última grande revolução do jogo que teve foi essa, e o Guardiola tem que ganhar os créditos por isso. Mas como o Bebeto falou, eu acho que um treinador de futebol, principalmente europeu, ou quando ele é manager, né, que a gente chama de treinador, mas lá é manager porque ele realmente é um gerente do clube por inteiro, a gente tem que respeitar a história do Ferguson. Não que você não tenha respeitado, por favor, mas eu falo assim, de respeitar de uma maneira gigantesca, de colocar ele realmente no patamar que ele merece estar, porque ele revolucionou o futebol naquela época, trazendo jogadores de nível um pouco abaixo e ele colocando jogadores no nível acima, encontrando vários jogadores em outros times ingleses que não eram tão conhecidos, colocando o Manchester United, fazendo eles serem gigantescos, formando jogadores na base. E eu acho que isso é uma das maiores virtudes do Alex Ferguson e que o diferencia da maioria dos outros treinadores, dele realmente formar o jogador, colocar o jogador para jogar, e eu não preciso nem falar aqui da classe 92, que é o absurdo que sempre foi. Enfim, nesses outros aspectos o Ferguson é muito maior e isso tem que ser falado, enfim, essas polêmicas de internet, elas estão aí para serem feitas mesmo, enfim... Inclusive, eu acho que no dia que tu parar de fazer polêmica na internet, vai ser demitido. Acabou. Porra, a gente... Mas assim, não é a polêmica, é porque de fato eu acredito. A galera acha que eu fico pensando assim, eu tô em casa, aí, pô, deixa eu ver como é que eu hoje, o que eu arrumo aqui pra treta. Não eu realmente, aquilo saiu no meio de um programa natural, a gente tá falando do Guardiola por alguma razão, e esse assunto um puxa o outro. Aí depois, quando você vê a repercussão, você fala, opa, aqui tem o potencial de um vídeo para eu explicar melhor, porque eu não vou conseguir em 140 caracteres no Twitter, tretando com um cara que tá só esculhambando, eu não vou conseguir fazer o cara parar para me ouvir e elaborar uma tese de mestrado.